Já estamos de volta pela sua TV Metrópole, canal 26, no programa Tá na Rede, Tá na Mídia, com esse bate-papo com meu amigo Jonas Rios. Daí a necessidade de cantar, Jonas? Aí, com a deixa lá do cantor, o Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, né? Davi, meu querido amigo, até hoje nós somos amigos. Hoje ele é policial hoje. Vai brincar com o homem. Vai brincar, né? Então a gente fez aquele demozinho, cassete, o tempo foi passando, né? E aquela turma na época era muito indisciplinada, muito irreverente, sabe? Só queria saber de namorar, de curtir a vida. E aí foi esfriando no coração deles, porque no meu coração já sentia já a necessidade o chamado da era música, muito né? forte para a música, era Legal. muito forte. Então eu não me contive, eu me lembro que eu falei até para uma namoradazinha minha, eu falei, olha, um dia eu vou gravar um CD aí. Seus pais lhe apoiavam nessa época? Apoiavam, meus pais apoiavam, sempre me apoiaram. Nunca me apoiaram pro futebol, que meu irmão queria ser jogador de futebol, meus pais nunca permitiram. Mas com relação à música, eles sempre abraçaram essa ideia. Bacana. Porque tá no sangue, né? Está no sangue. E então foi passando o tempo, eu já estava com 16 para 17 anos e a banda se desfez. Se acabou, a gente, por causa de briga, de conflitos. E questão de opiniões também, né? Uns se desviaram, sabe, se afastaram, devido, até uns por causa de drogas. Foi momentos chatos, até porque eu não gosto nem de lembrar, porque foi momentos difíceis, né? Que as pessoas, os jovens, quantos e quantos jovens hoje perdem a vida por conta das drogas, por causa desse vício maldito, né? E aí, quando se separamos, terminamos a banda, ficou o desejo do meu coração. Aí eu vi que não tinha mais prazer, meus pais já tinham ido embora para São Paulo. Então pais chegaram a voltar para São Paulo? Voltaram para São Paulo, eles já estavam em São Paulo, né? Porque houve uma necessidade de ele ser transferido para São Paulo. E aí queimou no meu coração e voltar para São Paulo. E eu fui, ainda passei um tempo, me alistei em São Paulo, né? Passei um bom período lá. E aí eu, mais uma vez, se reencontrei com a banda, outra banda chamada Onyx. Quem liderava essa banda era o meu amigo Marquinhos Lima, se eu não me falha a memória. E ele, uma pessoa bacana, sabe? Até gravamos o CD, ele gravou um CD, com as músicas e composições dele, e eu tocava ainda. Tocava e fazia back já. Já tinha dado um passozinho a mais para cantar. Já tocava e fazia back. E aí eu passei pouco tempo lá e retornei para Fortaleza. Voltei porque eu já tinha deixado a minha esposa, que hoje é a minha esposa, já namorava com ela. Deixei ela aqui, fui para São Paulo me aventurar. E aí eu disse para ela, olha, eu vou voltar para me noivar com você, porque eu sou um homem de palavra. E ela meio que desacreditando assim, não fiquei com ninguém lá, graças a Deus. Respeitei a distância. Mas chegou um tempo que ela estava me impressionando tanto. Ó, se você não voltar, a gente termina. Eu lembro, rapaz, que era um frio lascado em São Paulo. Frio terrível. Assim, por volta de 11, meia-noite, eu estava lá no orelhão ligando para ela. Frio doido, rapaz. Mas não largava. E eu voltei. Criei coragem, voltei. Pedi as bênçãos do meu pai. Meu pai me abençoou. Leu um versículo da Bíblia para a minha vida, me abençoou. E eu voltei para Fortaleza, cheio de esperança, sabe? Cheguei aqui, eu não sabia de nada, ainda era novo, menino novo, faixa de 18 para 19 anos. E aí, não tinha profissão nenhuma. O tio dela era profissional, tinha uma gráfica na época. E aí, onde a gente vamos falar um pouquinho desse outro dom que o Senhor colocou no meu coração, na minha vida. Eu agradeço demais a meu Deus por esse talento que Ele colocou nas minhas mãos. Porque a gente tem que aproveitar os talentos. Quando o Senhor dá os talentos, nós temos que fazer frutificar. Nessa época eu não sabia que eu tinha esse talento. Eu gostava muito de desenhar. Me lembro lá em Salvador desenhei um carro lindo, rapaz, no papel, mostrei, desenhei a minha casa. Então eu já tinha isso em mim também, mas não sabia. Nunca tinha despertado esse dom. E ele vendo isso, né, esse dom que eu tinha de desenhar, ele me chamou para trabalhar na gráfica, né, para aprender, na época que estava entrando a era digital, né, no Brasil. Estava saindo da tipografia para a era digital, ou seja, a computação gráfica. Sei. E aí eu comecei a ir para a gráfica e tal, fui uma semana, 2, 3 semanas. Passou um mês lá, ele se desgostou de mim, porque era difícil aprender, porque era algo novo, né? Era uma novidade para todo mundo, o computador. E eu sabia que em 1 semana e 3 semanas eu ia aprender tudo que devia aprender. Pouco tempo, né? Muito pouco. Mas eu amei aquilo ali.
Quando eu comecei a fazer aquilo ali, eu me lembro que eram uns formulários, umas coisas, umas linhas, cheio de linha. Eu comecei a tomar gosto. Tinha um cara que na época eu me inspirei muito, chamado Lúcio. Um cara muito experiente, desenrolado mesmo, um cara muito bom em criação, sabe? E eu vi ele criar aqueles tags para roupa. Eu, caramba, como é que o cara faz isso, meu irmão? Que coisa linda. E aí foi queimando também esse desejo. E aí o seu Edson me chamou na casa dele. Espero que ele não tenha nem assistindo aí. E ele me chamou na casa dele lá e falou, olha, Jonas, eu queria te dizer que não dá mais para você ficar na minha empresa, porque isso aqui é uma coisa muito de responsabilidade, muito difícil. E eu não quero estar pagando alguém para aprender na minha empresa. Aquilo foi um baque para a minha vida, né? Foi um momento difícil. Eu desci as escadas, chorando, sabe? Aquelas lágrimas de dor mesmo. Mas eu olhei para o céu e disse assim, Senhor, Tu és o Deus que honra, Tu és o Deus que exalta o abatido. Se Tu és o Deus da minha vida, coloque esse dom em mim, faz florar esse dom em mim. E Deus fez brotar isso dentro de mim, o dom de fazer design, né? De criar coisas a partir do nada, né? E aí eu fui, através do meu amigo Alberi e desse rapaz chamado Lúcio, Valder Lúcio, eles me indicaram para uma gráficazinha pequena e eu fui para essa gráfica, com pouca experiência. Os caras me colocaram lá em cima, dizendo que eu era um dos maiores designers da cidade de Fortaleza, sem eu nem saber de nada ainda, muito pouca coisa. Eu fui para essa gráfica, aprendi um pouquinho, passei 3 meses mais ou menos. Aí surgiu outra oportunidade, já para uma gráfica de porte maior, um porte médio, muito boa, chamada... adquirindo mais experiência ainda. Grifitec, o nome da gráfica. Essa gráfica não existe mais hoje, do meu amigo Fernando. Eles me apoiaram, me abraçaram de uma forma assim espetacular. Foi ali onde tudo começou na minha vida, onde eu ganhei muita experiência com o ramo gráfico. E aí na época tinha uma moça que estava saindo, né? E eles precisavam de um design e um arte finalista. E aí eu fui preencher essa vaga. Os caras mais uma vez encheram a minha bola. Nunca chegou a fazer curso nem nada? Eu fiz no decorrer do tempo. Só para aperfeiçoar o conhecimento. Só para aperfeiçoar, né? Mas foi o dom mesmo que foi colocado, implantado, o Espírito Santo implantou em mim esse dom. E aí eu fui para essa gráfica, me lembro que o primeiro trabalho, rapaz, pensa num bucho grande, como diz o cearense. Eu fui pegar um livro da Amil, sabe que é a Amil, né? Essa empresa de planos de saúde. E é um livro dificílimo, um programa que eu nunca tinha visto na vida, eu tive que lidar com esse programa. E em uma semana, em 5 dias, eu aprendi a mexer nesse programa. Que essa menina me deu uns toques, eu tive que aprender para mexer e fazer esse livro. E aí eu fui desenrolando. Aquele dono daquela gráfica percebeu que eu não era um cara muito bom, eu era muito verde, mas eu tinha um talento extraordinário. Legal. E ele me abraçou, me ofereceu um salário. Me lembro que eu recebia lá na Epigraph, na gráfica do tio da minha esposa, era R$50 por mês. Aí eu fui para lá para receber R$450. Meu irmão, eu quase choro de alegria. Era uma felicidade imensa. Feliz demais, rapaz. É aqui que eu vou ficar, eu vou crescer e tal. Eu já marquei logo o noivado pro ano que vem. 400 conto de salário? 400 conto naquela época era muito bom. Eu estava vivendo um momento feliz da minha vida. E aí foi passando o tempo. Passou-se um ano, eu marquei logo o noivado. Vamos me noivar, porque o negócio aqui tá bom, estribado, né? Sabendo eu onde é que eu estava me metendo, né? Só um minutinho, Jonas. Para você que está nos acompanhando, daqui a pouco a gente está de volta com esse bate-papo bacana com o meu amigo Jonas Rios. Daí pro casamento, hein?